Era uma sexta-feira abafada, dessas em que a cozinha parece um forno aceso desde o amanhecer. Eu estava lá desde as 4 da manhã, sovando massas com o cuidado de quem coloca amor no que faz. O cheirinho dos pães ainda quentes tomava conta do ambiente, mas não havia perfume que disfarçasse o clima tenso da padaria. Ela chegou atrasada, como sempre, com os saltos batendo forte no piso e o batom vermelho desenhando sua superioridade no rosto maquiado demais para aquela hora do dia. Eu sabia que alguma coisa estava para acontecer, meu estômago sempre me avisava. E não deu outra. Quando o telefone tocou no balcão, foi como o estupim de uma bomba silenciosa. A gerente atendeu, fez um sim com a cabeça, e em seguida seus olhos pousaram em mim. A chefe quer falar com você. Agora. O agora dela soou como sentença. Meus colegas se entreolharam, fingindo não ouvir, mas senti a pena disfarçada nos olhares. Caminhei com o coração aos pulos até o pequeno escritório no fundo da loja. Ela estava de braços cruzados, sentada como uma rainha no trono. Ao meu lado, o padeiro mais novo tentava esconder um sorriso, como quem se alegra em ver o circo pegar fogo. Você está aqui há anos e ainda não aprendeu a diferença entre pão francês e pão italiano? Disse ela em voz alta, audível até para os clientes que esperavam na fila. Meu rosto queimou. Não era verdade, e ela sabia. Tentei explicar que não fui eu quem organizou a estante naquele dia, mas ela não queria saber. Queria um espetáculo. Ou você melhora ou está fora. E olha que trocar você não me custa nada. Suas palavras foram afiadas, certeiras como uma faca deslizando na manteiga. Senti um nó na garganta, mas respirei fundo. Não ia chorar ali, não diante dela. Saí do escritório com o que restava da minha dignidade, segurando o choro como quem segura uma bandeja cheia. Voltei para o balcão e mergulhei no trabalho como se pudesse esconder minha dor entre os sacos de farinha. Os clientes sorriam, pediam seus pães, e eu sorria de volta com a máscara de quem aprendeu a engolir humilhações sem fazer barulho. Meus colegas evitavam contato visual, e o silêncio cúmplice entre nós falava mais do que 1000 palavras. Aquilo não era só sobre mim, era sobre todos nós que dependíamos daquele salário. Naquela noite, ao tirar o avental, fui até o vestiário e fiquei sozinha por alguns minutos. O espelho na parede me devolveu a imagem de uma mulher cansada, de olhos úmidos e mãos calejadas. Mas dentro de mim algo começava a mudar. Pela primeira vez em anos, me perguntei se era aquilo que eu queria para o resto da vida. E uma semente foi plantada ali silenciosa, entre a dor e a indignação. O caminho até em casa foi silencioso, o barulho do motor do ônibus abafando meus pensamentos. As ruas passavam pela janela como cenas de um filme antigo. Eu não sabia exatamente o que faria, mas algo era certo. Aquela seria a última vez que alguém falaria comigo daquela forma sem consequências. Eu podia não ter poder naquele momento, mas tinha algo ainda mais valioso: vontade. E ela crescia dentro de mim como um pão no forno. Cheguei em casa com as pernas pesadas e o coração esmagado por tudo o que havia acontecido. Meus filhos já dormiam, e o silêncio da casa parecia sussurrar as perguntas que eu não queria fazer. Me sentei à mesa da cozinha, ainda com o cheiro de fermento impregnado nas roupas, e deixei que as lágrimas finalmente caíssem. Não chorei de fraqueza. Chorei de raiva, decepção, humilhação, mas também de algo novo. A sensação de que aquela dor poderia ser o empurrão que eu precisava. Naquele instante, me lembrei de um caderno velho guardado no fundo do armário, onde eu havia anotado receitas da minha avó, ideias de recheios diferentes e sonhos que nunca saíram do papel. Abri aquele caderno com as mãos trêmulas, como quem folheia um pedaço do próprio passado. Cada página era um lembrete do que eu sempre quis: ter algo meu, criar com liberdade, servir com amor e ser respeitada. Aquilo não era só sobre pão, era sobre dignidade. Nos dias seguintes, mesmo ainda trabalhando na padaria, comecei a testar algumas receitas em casa durante as madrugadas. Pegava os ingredientes simples que tinha e misturava com o que eu sentia: saudade, esperança, um pouco de medo e muita determinação. A cozinha da minha casa se tornou um laboratório de sonhos. O cheiro dos bolos e pães se misturava com o som baixo do rádio, onde tocavam modas antigas que me faziam lembrar do tempo em que eu acreditava que tudo era possível. Não contei nada a ninguém, nem mesmo aos meus filhos. Era meu segredo, meu refúgio, meu projeto silencioso. Cada fornada era um grito de liberdade abafado. Comecei a fazer anotações mais sérias: custos, tempo de preparo, preferências de sabores. Descobri que por trás do prazer de cozinhar, havia também uma mulher capaz de empreender. E pela primeira vez, a ideia de abrir meu próprio negócio não parecia tão distante. A raiva que sentia da minha chefe foi se transformando em combustível. Eu já não queria apenas provar que ela estava errada.
Eu queria provar que eu estava certa. Que todo o meu esforço, minha história, minha dedicação mereciam reconhecimento. Não por orgulho, mas por justiça. Eu sabia fazer o que fazia e fazia bem. Só precisava de uma chance. Um empurrão. Uma brecha. Foi então que uma vizinha, Dona Cida, sentiu o cheiro de um pão de ervas que assei certa manhã e veio bater a porta. Você que fez isso, minha filha? Que coisa maravilhosa! Eu sorri com timidez e ela não teve dúvidas. Comprou 2 pães e ainda pediu um para o dia seguinte. Aquilo me deu coragem. Talvez meu sonho pudesse começar assim, discreto, simples, caseiro. Mas naquela noite sentei de novo à mesa da cozinha com um caderno à frente e uma vela acesa, já que a luz tinha acabado. Escrevi no topo da página uma frase que viria a me guiar. Nunca subestime uma mulher com fome de justiça. Naquele momento, compreendi que não precisava de muito para começar. Só precisava continuar. E assim, com a alma acesa como aquela vela, meu sonho começava a ganhar forma. Aos poucos, a cozinha da minha casa se transformou num espaço de produção. Nada muito grande, apenas o suficiente para atender os pedidos que começaram a surgir, vindos de vizinhos e conhecidos que provaram meus primeiros pães e bolos. Comprei algumas embalagens simples, etiquetas adesivas e imprimi meu nome com uma fonte bonita no computador dos meus filhos. Delícias da Vó Nena, escolhi esse nome em homenagem à minha avó, que me ensinou a amar o que faço com as mãos. Montei uma pequena mesa na garagem e todas as manhãs expunha meus produtos como se fossem joias. Tinha um pano de crochê sob os potes, uma cestinha de vime para os pães e uma chaleira sempre com café quente para quem quisesse conversar. Era mais do que vender, era acolher. As pessoas paravam, comentavam, experimentavam. E logo minha rua virou ponto de encontro para quem buscava algo gostoso e feito com carinho. Aos poucos, comecei a anotar os pedidos num caderno separado. Tinha gente que queria bolos para aniversário, outros pediam pães sem glúten, e teve até quem sugeriu que eu criasse uma versão salgada dos meus famosos pães doces. Aquilo me animava. Cada pedido era uma nova promessa, uma nova chance de crescer. E mesmo com a rotina puxada, trabalhando na padaria durante a tarde e produzindo em casa pela madrugada, eu sentia que algo muito bom estava se formando. Lembro do dia em que vendi tudo antes das 10 da manhã. Olhei para a mesa vazia com um sorriso no rosto e o coração acelerado. Me sentei no degrau da garagem com um pano no colo, as mãos suadas e os olhos marejados. Aquilo, para muitos, podia ser pouca coisa. Mas para mim, era o primeiro passo concreto de uma mudança de vida. Eu estava cansada, sim, mas era um cansaço que me dava sentido. Pela primeira vez, eu sentia orgulho de mim mesma. Mesmo com todo o otimismo, os desafios não eram poucos. Faltava dinheiro para comprar uma batedeira nova, e o forno vivia oscilando a temperatura. Às vezes, perdia uma fornada inteira por conta disso. Mas eu respirava fundo, limpava a bagunça e recomeçava. Sabia que nenhum início era fácil. O importante era não desistir. E no fundo, eu sentia que algo maior estava por vir, como se o universo estivesse testando minha paciência e minha fé. Meus filhos começaram a perceber a movimentação e, sem que eu pedisse, passaram a ajudar. Um cortava etiquetas, o outro embalava pães. Aos poucos, a família se envolvia e o negócio ganhava alma. O que começou como um alívio emocional, uma forma de lidar com a dor, agora se transformava em um projeto coletivo. E isso me emocionava mais do que qualquer lucro. Foi numa dessas manhãs, com o sol batendo forte na calçada e o cheiro de canela tomando conta do ar, que uma mulher elegante parou na minha porta. Você que faz esses bolos? Me disseram que são os melhores da região. Eu sorri, ofereci uma fatia e vi nos olhos dela algo que me deixou intrigada, interesse. Ela pediu meu telefone, pegou 2 cartões e disse que em breve entraria em contato. Meu coração, naquele instante, bateu diferente. Ali, naquele momento simples e silencioso, entendi que meu primeiro passo tinha sido dado. E que, por menor que fosse o meu negócio, ele carregava algo que nenhuma padaria grande poderia oferecer. Verdade. Era só o começo, mas um começo forte, movido por tudo aquilo que me fizeram acreditar que eu não tinha. Era uma manhã chuvosa, daquelas que fazem o cheiro do pão quente se espalhar com mais intensidade ainda. Eu havia acabado de tirar do forno uma fornada de broinhas de fubá quando ouvi palmas insistentes no portão. Corri, com um pano de prato ainda na mão, e dei de cara com alguém que não esperava ver nem nos meus pensamentos mais distantes. O contador da antiga padaria onde trabalhei. Estava ali, encharcado até os ossos, segurando um guarda-chuva torto e um envelope plastificado. Meu coração disparou. Ele parecia constrangido, com o olhar meio cabisbaixo, como quem carrega um fardo que não é seu. Cumprimentou-me com um sorriso tímido e pediu licença para entrar.
Ajeitei a cadeira da garagem e servi um café recém-passado, tentando esconder a confusão que me tomava por dentro. Eu queria entender o que ele fazia ali depois de tantos meses. O silêncio entre um gole e outro era denso, até que ele enfim falou: eu soube que você montou seu negócio. E preciso te dar uma notícia. A notícia não era boa, ao menos para minha antiga chefe. A padaria onde trabalhei por tantos anos estava à beira da falência. Dívidas acumuladas, problemas com fornecedores, queda nas vendas. Tudo que eu sempre pressenti, mas nunca imaginei que aconteceria tão rápido. Ela tá desesperada, ele disse. Não tem mais controle de nada. Aquilo me pegou de surpresa. Não por vingança, mas por constatar que a vida dá voltas e às vezes, voltas inesperadas. Em seguida, ele tirou do envelope um convite. Era para um evento da Associação Comercial da cidade. Um encontro entre pequenos e médios empreendedores, com direito a expositoras de produtos locais. Ele disse que havia indicado meu nome e que bastava eu confirmar presença. Fiquei paralisada. Era como se, de repente, a porta de um mundo novo se abrisse diante de mim, um mundo do qual eu jamais havia me sentido parte antes. Seu nome tá rodando por aí. Tem gente falando dos seus pães, dos seus bolos. Você não tem ideia do que tá construindo. Aquilo me tocou profundamente. Olhei para minhas mãos ainda sujas de fubá e senti um arrepio. Eu, a mesma mulher que havia sido chamada de dispensável, agora estava sendo convidada como destaque em um evento empresarial. Era surreal. Um misto de orgulho, medo e emoção me invadiu como uma corrente quente no peito. Ele se despediu rapidamente, dizendo que torcia por mim e que se eu aceitasse me veria lá. Fiquei ali sozinha, encarando o envelope como quem encara um espelho. Minhas pernas tremiam. A chuva seguia fina, como um sussurro no telhado, e eu sabia que não havia mais como voltar atrás. A vida estava me empurrando para algo maior, e eu precisava decidir se teria coragem de aceitar. Passei o resto do dia pensativa, tentando imaginar o que vestiria, o que diria, como me apresentaria. Nunca havia participado de nada parecido. Meu mundo sempre foi entre fornadas e balcões, não entre estandes e cartões de visita. Mas aquela era a minha chance, talvez a única. E pela primeira vez em muito tempo eu me permiti sonhar alto. Porque ali, mesmo com medo, eu comecei a acreditar que poderia ser muito mais do que padeira. Eu podia ser empresária. Naquela noite, antes de dormir, tirei do armário o meu vestido mais bonito, um bege de algodão que só usava em ocasiões especiais. Pendurei-o no cabide da porta, como quem faz uma promessa. No dia seguinte, eu daria meu primeiro passo fora da garagem. E mal sabia eu que aquele evento mudaria tudo. O salão do evento era imenso, decorado com arranjos de flores secas e painéis coloridos com os nomes dos expositores. Cheguei cedo com as mãos geladas e o coração acelerado, vestindo o meu melhor sorriso e o vestido bege que havia separado com tanto cuidado. Meu estande era modesto, com uma toalha branca e cestas de pães artesanais arrumadas com zelo. Levei também bolinhos de milho, compotas caseiras e meu caderninho de receitas, como se fosse meu troféu pessoal. As primeiras horas passaram num piscar de olhos. As pessoas paravam, experimentavam, elogiavam, pegavam meu cartão. Meus filhos, ao meu lado, ajudavam com orgulho, entregando panfletos e oferecendo amostras. Cada sorriso, cada comentário positivo, era como um remendo em todas as feridas que eu havia acumulado ao longo dos anos. Até que, num instante congelado no tempo, meus olhos cruzaram com os dela, minha antiga chefe. Ela caminhava pelo salão com os mesmos saltos altos, mas algo havia mudado. Estava mais magra, abatida, e seu olhar já não tinha a arrogância de antes. Quando me viu, hesitou por um segundo, como quem não acredita no que vê. Foi impossível não notar o espanto no rosto dela ao ler meu nome no banner atrás da mesa. Delícias da avó Nena, pães e memórias. Nossos olhares se cruzaram. E foi como se o tempo parasse. Ela não disse nada. Apenas continuou andando, fingindo não me ver, como se ignorar minha presença pudesse apagar o que estava diante dela. Mas eu vi. Vi o tremor em seus lábios, o desconforto em seu corpo. Vi com clareza que ela sabia exatamente quem eu era, e quem eu havia me tornado. E pela primeira vez, não senti raiva. Senti algo que nunca imaginei sentir: pena. Mais tarde, ao lado do café servido pela organização do evento, houve comentários discretos sobre a situação da padaria dela. Muitos a evitavam, outros apenas cochichavam. Alguns até olhavam para mim com admiração, como se soubessem parte da história. Aquilo me deu forças. Eu não precisava provar mais nada para ninguém. Minha presença ali, firme e segura, já dizia tudo. Quando o contador que me havia feito o convite passou por mim, piscou o olho e sorriu com cumplicidade. Eu sabia que você ia brilhar. Meus olhos marejaram.
não pelo passado, mas por perceber que o futuro estava se abrindo de forma inesperada e bonita. Naquela noite, ao final do evento, recebi um certificado de participação e um convite para uma reunião com um investidor. Ele havia provado meus pães e se encantado com minha história. Voltei para casa com a alma leve, mesmo com o corpo exausto. Deitei sem sono, revivendo cada detalhe do encontro com minha ex-chefe. Ela havia sido o gatilho do meu recomeço, mesmo sem saber. E ali, diante de sua frieza, percebi o quanto eu havia mudado. Eu não queria vingança. Queria crescimento. Queria respeito. E finalmente estava recebendo isso. Adormeci com um sorriso no rosto, abraçada ao caderninho de receitas como quem abraça uma velha amiga. O evento havia terminado, mas algo maior havia começado. E o destino, sábio como sempre, havia me dado a chance de olhar nos olhos do passado e seguir em frente com a cabeça erguida. 2 dias depois do evento, recebi uma ligação que me fez derrubar a colher dentro da panela de geleia. Era o número do investidor com quem troquei poucas palavras durante a exposição. Ele elogiou meus produtos e disse que queria conversar pessoalmente com calma sobre um projeto. Mal consegui responder com clareza, tamanha era minha surpresa. Marquei o encontro para a manhã seguinte, sem saber ao certo como me preparar. Só sabia que aquela conversa poderia mudar minha vida. No dia seguinte, fui recebida em um escritório no centro da cidade, com janelas grandes e um aroma sutil de café no ar. O homem era elegante, de fala calma e olhar atento. Ele havia pesquisado minha história, lido comentários de clientes na internet e até experimentado meus produtos novamente em casa. O que você construiu com tão pouco é admirável. Mas acho que você pode ir muito além. Quero investir no seu talento. Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça. Ele propôs uma sociedade, capital para abrir uma loja de verdade, com estrutura profissional, marketing, embalagens personalizadas e até um pequeno café anexo. Tudo sob meu comando, desde as receitas até a equipe. Não quero mudar sua essência. Quero potencializar. E meu coração quase saiu pela boca. Tentei disfarçar o tremor nas mãos enquanto ouvia cada detalhe. Era mais do que eu sonhava. Era como se o universo tivesse ouvido cada oração silenciosa que fiz entre uma fornada e outra. Saí daquele escritório em estado de choque. Sentei-me num banco da praça em frente, abracei a bolsa contra o peito e deixei que algumas lágrimas escorressem. Lágrimas de emoção, de alívio, de incredulidade. A mulher que antes pedia silêncio para esconder o choro no vestiário da padaria agora chorava em público por um motivo totalmente diferente. Alegria. Não era apenas um investimento. Era um reconhecimento. Uma chance concreta de mudar de vida. Nos dias seguintes, iniciamos as formalidades. Contrato, documentos, reuniões com arquitetos e fornecedores. Eu participei de tudo, sem deixar de trabalhar na produção dos pães. Dormia pouco, mas vivia intensamente. Cada escolha das cores da parede, a textura das embalagens, tinha meu toque. E ver aquele sonho tomando forma, tijolo por tijolo, foi como assistir ao nascimento de uma nova versão de mim mesma. Uma mulher que finalmente acreditava no próprio valor. O ponto escolhido foi uma esquina charmosa, perto de um parque, com bastante movimento. A fachada ganhou uma placa de madeira com letras desenhadas à mão. Delícias da vó Nena. Sabores com história. No dia da inauguração, preparei eu mesmo os primeiros produtos e coloquei minha melhor roupa. Meus filhos, amigos, vizinhos, todos estavam lá. E no meio da multidão, vi rostos conhecidos e até desconhecidos sorrindo, fotografando, aplaudindo. Foi um momento mágico. Naquela noite, depois de fechar as portas da loja pela primeira vez, fiquei sozinha por alguns minutos. Acendi uma vela no balcão e agradeci em silêncio. Não só pelo sucesso, mas pela força que eu encontrei quando tudo parecia perdido. E entendi ali que o que me tirou o chão um dia foi o que me deu asas. E agora, com coragem e trabalho, eu estava voando cada vez mais alto. Era uma tarde morna de quarta-feira, com o movimento da loja seguindo tranquilo, embalado pelo som baixinho de um bolero antigo tocando ao fundo. Eu organizava a vitrine com carinho, ajeitando os pães de ervas recém-saídos do forno, quando ouvi o sino da porta tocar. Levantei os olhos com um sorriso automático no rosto, até que o sorriso congelou por um breve segundo. Era ela, minha antiga chefe. A mulher que um dia me humilhou sem hesitar, agora parada ali, entre os aromas doces e a luz suave do meu espaço. Ela entrou devagar, com uma postura hesitante, diferente daquela mulher de ombros retos e voz firme que eu conhecia. Usava um vestido simples, os cabelos presos de forma apressada e os olhos carregados de um misto de curiosidade e algo que à primeira vista parecia vergonha. Seus passos eram lentos,
quase como se temesse o chão que pisava. E pela primeira vez vi nela a humanidade que tanto lhe faltou naquele escritório frio meses atrás. Oi, eu passei por aqui e resolvi entrar. Sua voz saiu baixa, quase tímida. Eu apenas assenti com a cabeça, mantendo a compostura como uma boa anfitriã. Ofereci uma fatia de bolo de fubá com goiabada, sem qualquer ironia ou indiferença. Ela aceitou e por um momento ficamos em silêncio. O contraste entre aquele instante e o passado era gritante. Eu atrás do balcão, segura, acolhedora. Ela sentada com os olhos vagando entre as prateleiras e as fotos antigas da minha avó penduradas na parede. A loja está linda, muito acolhedora. E o cheiro é irresistível, comentou ela com um sorriso sem jeito. Ouvi dizer que você está fazendo muito sucesso. Havia uma sinceridade ali que me desarmou. Ela parecia ter deixado de lado a armadura, ou talvez a vida tivesse forçado a tirá-la. Eu agradeci com um simples obrigada, mantendo o tom neutro. Aquilo não era hora de revanches. Era tempo de colher com dignidade o que eu plantei com tanto esforço. Depois de provar o bolo, ela ficou por alguns minutos olhando para os produtos, pegando embalagens, fazendo perguntas como qualquer outra cliente. Até que ao se levantar para ir embora, se virou para mim com os olhos um pouco marejados. Eu não fui justa com você, e me arrependo disso até hoje. Eu tinha tanto medo de perder o controle, que acabei perdendo o respeito. Espero que você me perdoe. Suas palavras vieram num sussurro, mas bateram forte dentro de mim. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Respirei fundo, e respondi com a mesma serenidade que aprendi a cultivar desde o dia em que fui humilhada. Eu não guardo mágoa. Só levo comigo o que me alimenta. E de certa forma, o que aconteceu foi o que me trouxe até aqui. Ela sentiu com a cabeça, parecendo aliviada. Antes de sair, deixou um envelope com um cartão simples e um pedido de encomenda para o aniversário da mãe. Ela adora pão de milho, igual ao que minha avó fazia. Depois que ela se foi, fiquei parada por um tempo, olhando para a porta fechada. Havia um silêncio bom no ar, como de uma tempestade que finalmente passou. Não senti prazer em vê-la diferente, nem tristeza por lembrar do passado. Senti apenas paz, e a certeza de que o perdão não era um presente para ela, era um alívio para mim, porque ali, naquela loja que nasceu da dor, o orgulho não tinha espaço. Só o amor pelo que faço. Hoje, quando abro as portas da minha loja ao nascer do sol, ainda me emociono com o aroma dos pães se espalhando pelo salão iluminado. Cada fornada que sai do forno carrega não só ingredientes simples, mas também memórias, superações e sonhos que pareciam inalcançáveis. Nunca imaginei que um dia meu nome estaria estampado em sacolas, embalagens e vitrines. Muito menos que as pessoas me chamariam de Dona Nena, empresária de sucesso. Eu, que já fui só a padeira invisível da esquina. A loja cresceu. Já temos 3 filiais, cada uma com sua alma, mas todas carregando a mesma essência: simplicidade, afeto e respeito. Meus filhos agora me ajudam na administração, e vejo neles um orgulho que não tem preço. Eles cresceram vendo minha luta, e hoje caminham ao meu lado com a mesma garra. Criamos juntos um programa que treina mulheres que, como eu, querem recomeçar. Seja por necessidade, por sonho, ou por dignidade. Volta e meia, sou convidada para palestras, feiras e até entrevistas em rádio. Mas o que mais gosto ainda é colocar a mão na massa, literalmente. Sovar um pão, experimentar uma receita nova, conversar com os clientes na loja. Gosto desse contato, dessa troca. Porque foi exatamente isso que me salvou, as pessoas. Os vizinhos que compraram meus primeiros produtos, a amiga que me emprestou uma mesa, o contador que me estendeu a mão. Cada um teve um papel no meu renascimento. E sim, às vezes ainda encontro com ela, minha ex-chefe. Hoje nossa relação é cordial. Ela ainda pede encomendas de vez em quando, sempre com um bilhete simpático ou um elogio discreto. Nunca mais tocamos no passado. Acho que ambas preferimos assim. Ela sabe que errou, e eu sei que superei. Não carrego mágoas, apenas aprendizados. E de certa forma, foi por causa daquela humilhação que tudo começou. O que ela tentou destruir, na verdade, fortaleceu minha essência. Olhando para trás, vejo uma jornada marcada por quedas, lágrimas e noites insones. Mas também por coragem, fé e uma vontade imensa de fazer diferente. A menina que cresceu entre tachos e cadernos de receita se tornou uma mulher que aprendeu, com a dor, a se reinventar. E hoje, quando me perguntam como consegui, respondo sempre com um sorriso, com farinha, alma e esperança. Porque tudo que é feito com amor cresce, dentro e fora do forno. A história que começou com uma humilhação se transformou em inspiração.
E se hoje sou admirada, respeitada e lembrada como exemplo, é porque nunca deixei que o olhar de desprezo de alguém definisse meu valor. Meu sucesso não veio de sorte, veio de persistência. E cada cliente que entra pela porta da loja leva um pedacinho dessa história. Uma história real, suada e doce, como os melhores pães que já fiz. E se eu pudesse voltar no tempo, eu agradeceria àquela mulher que um dia tentou me apagar. Porque sem ela, talvez eu nunca tivesse descoberto o quanto podia brilhar.